Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Transformando Vidas. E hoje nós falaremos sobre o cuidado de Jesus Cristo para conosco, para com a sua igreja amada. Nós estaremos utilizando uma referência bíblica que encontra-se no Evangelho de João, do seu capítulo 6, do versículo do 1 ao 15. Ele fala sobre a multiplicação. João escreve esse evangelho e ele menciona, relata esse milagre que foi realizado da multiplicação de pães e peixes. Já no versículo 35, algo muito legal, bem interessante, que Jesus ele menciona que é o verdadeiro pão, o pão da vida. Ali Jesus está instruindo e ensinando aquela multidão a respeito de reino. Bom, mas para que nós chegássemos a esse ponto, eu quero retroceder um pouquinho e falar com vocês algo que acontece nessas passagens dos evangelhos que todos eles mencionam essa questão da multiplicação de pães e peixes. Jesus, no livro de Marcos, ele recebe uma informação que João Batista ele é decapitado. Jesus então ele decide ir para um local desértico para ali orar, ter um momento de meditação, um momento ali ao qual ele estaria falando com o Pai, Deus. E ali ele encontra os seus discípulos, seus apóstolos, que estavam retornando de cruzadas, das quais eles estavam ensinando, curando em nome de Jesus. E ali então ele percebe que tem uma multidão ao seu redor, e essa multidão ela estava sedenta, desesperada, porque haviam diversos enfermos, diversas pessoas com muitas necessidades humanas, fisiológicas, e Jesus, ele não é inerente a tudo aquilo que estava acontecendo. Jesus, então, ele cura os enfermos. E ao realizar esse ensino, os seus discípulos percebem que o povo estava já meio disperso, com muita fome, e Jesus, ele então realiza um milagre mediante a um garotinho que havia neste local. Esse garoto, ele havia apenas 5 pães e 2 peixes, e Jesus ali, ele realiza o milagre da multiplicação. Haja vista que alguns historiadores dizem que naquele ambiente, naquele cenário, havia cerca de 20.000 pessoas. E após a alimentação dessas pessoas, os discípulos recolheram o que sobraram ali, e eles tinham aproximadamente 12 cestos. Então você imagina, se no início havia nenhum cesto, 5 pães e 2 peixes, e ao final de tudo, eles alimentaram toda a multidão e ainda assim sobraram 12 cestos cheios de mantimentos. Algo que eu quero dizer aqui é que às vezes nós olhamos apenas para a necessidade humana, carnal. Deus, Jesus, eu preciso disso, daquilo, para ontem. Mas Jesus quer nos ensinar dessa passagem a respeito de reino. O que é reino? Reino é que a minha dependência ela é totalmente dele. Independente do carro que eu ando, independente do valor, o volume que eu tenho na conta de recursos, a nossa dependência ela tem que ser totalmente baseada em Deus. Por quê? Porque os nossos recursos eles podem falhar. O nosso intelecto humano ele pode ser limitado. Mas quando nós colocamos Jesus no centro, quando nós vivemos uma vida cristocêntrica, nós entendemos e percebemos esse cuidado de paternidade. O que é isso, Luan? É onde nós nos atentamos e falamos, Jesus, sem ti nada somos, sem ti nada podemos. Poxa, mas você é graduado, poxa, mas você tem condições. Mas sem Cristo, tudo isso é esterco. Sem Cristo, tudo isso não tem valia, não tem importância. Quando nós começamos a viver um evangelho puro e genuíno, um evangelho que realmente entendeu o que significa o reino de Deus, nós começamos a avançar progressivamente, nós começamos a desbravar no reino dele, nós começamos a ganhar almas. E eu quero deixar esse recado para você para finalizar esse vídeo. Viva de acordo com o reino de Deus. Viva princípios bíblicos. A maior profecia é a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A orientação que você precisa está na Bíblia. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te orientar, te dar estratégia para que você avance e progrida. Perceba que milagres, sinais dos quais Jesus ele realizou no Novo Testamento, isso pode acontecer nos dias atuais, na minha e na sua vida. Talvez não igual aquela multidão, onde ali a maior população de pessoas, né, vista por um milagre que Jesus realizou foi naquele cenário.
Talvez seja um milagre somente você saberá. Talvez seja uma cura, talvez seja ali um suprimento que você precisa muito. Enfim, você sabe o que você precisa de milagre. Qual milagre você precisa? Então, peça para Jesus. Fale com ele. Fala, Jesus, eu preciso de uma intervenção nessa área. Me ajude. Me ajude. Você não é órfão. Você tem um pai. Seu pai é Jesus Cristo. E ele está aqui para te abençoar, para te ajudar, para te dar orientação e propósito ao qual você foi chamado e você foi chamada. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo do canal Transformando Vidas. Aguardo vocês e até lá. Deus abençoe.